Claro que um vai adaptando ao outro. Você vai aprendendo o que o Maicon gosta mais. O Paulinho já conhece há muito tempo. Então você tenta se adaptar ao jogador que está ao seu lado, para que você possa potencializá-lo e ele possa crescer junto contigo. Então, tem muito a crescer, não só os três, mas a gente tem um grupo bom. O grupo está crescendo, não o time está crescendo, o grupo em si está crescendo. Estamos entendendo mais e é o início. Você dá o primeiro passo para dar o segundo. O importante é chegar no momento da classificação bem, para depois brigar na reta final. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Sobre o jogo, boa noite a todos. Sobre o jogo, hoje foi um jogo em que se viu de tudo, não é? Viu-se o espírito corintiano, dentro do campo, fora do campo, claramente. A torcida, mais uma vez, é uma coisa, provavelmente para vocês é uma coisa habitual, para mim, que já passei, já corri o mundo, para mim nunca vi nada igual. Porque eles apoiam-nos do primeiro ao último minuto, porque eles de facto transmitem-nos aquela energia que nós precisamos, sente-se a paixão, sente-se a energia, portanto a minha gratidão para eles e falo em nome também de toda a equipe. Depois viu-se a maior parte do tempo qualidade de jogo, eu acho que sim, acho que fizemos. O futebol é assim mesmo, criamos situações e não conseguimos o primeiro gol para nos dar um bocadinho de tranquilidade. Demorou muito a chegar, mas chegou também por causa deste espírito que evidenciamos durante todo o jogo. Portanto, hoje merecemos claramente o respeito o respeito da torcida, o respeito de todos que amam o clube. E depois houve um bocadinho de sofrimento também, portanto, também faz parte do jogo, também faz parte do futebol. Sofremos um bocadinho aquela parte final, eles têm um jogador que em cada lançamento lateral nos empurra lá para trás, porque de facto cada lançamento lateral é um canto, e depois é 1, é 2, é 3, é 4, e depois começamos, como o resultado é curto, ficamos ali um bocadinho com o receio de subir, de levar com uma bola nas costas, mas acho que o resultado foi justíssimo, não podia. O futebol, se nos pregasse uma partida, não era de todo injusto. Boa noite, professor. Boa noite, Renato. Começando, então, pelo protocolo. Com você, Renato, queria que você falasse um pouquinho sobre um debate que costuma aparecer envolvendo a gestão de grupo do Corinthians em termos de atletas mais experientes. Olhando para os números, os 10 jogadores com a maior minutagem até agora na temporada, 7 deles estão acima dos 30 anos. A gente sabe do desenvolvimento que existe no futebol, em termos de medicina, fisiologia, e que os 30 anos já são muito diferentes dos 30 anos de 10 anos atrás. Minha pergunta para você é a seguinte: vocês, mais experientes, falam sobre esse grupo que tem jogadores acima dos 30 anos e dizem que isso é uma grande bobagem, que a fisiologia de fato já trata vocês como jogadores que aguentariam um calendário pesado normalmente, assim como jogadores mais jovens? E para o Vitor, aproveitando, queria que você falasse sobre a opinião da comissão técnica ao ter um elenco com essa idade e essa minutagem. Dos 10 mais utilizados, 7 estarem acima dos 30 anos. Isso modifica de alguma forma o planejamento, até físico, da comissão técnica? Obrigado. Olha, nós jogadores, a gente não conversa muito sobre isso, não. É mais o rendimento do atleta durante o jogo, né? Você pode ter um jogador de 40 que vai te dar uma resposta incrível e, de repente, um jogador de 18 não vai te dar. Então, independentemente da idade, são atletas. Claro, você tem que ter um cuidado a mais, mas hoje, com a evolução da medicina, da preparação física, da fisioterapia, eu acho que nós, jogadores, somos muito gratos a essa parte médica, né? Eu, principalmente, sou muito grato aos fisioterapeutas, aos médicos. Tive muito problema durante toda a minha carreira e hoje me sinto melhor do que quando eu tinha 24 anos, então sou muito grato a eles e prolongaram a minha carreira, estão me dando momentos bons como esse que a gente viveu aqui hoje. Então, eu penso jogo a jogo, não penso muito na idade de um ou do outro. O importante é você estar rendendo aquilo que o professor quer. Eu costumo dizer que é claro que este calendário no Brasil é muito exigente, tanto para os mais novos como para os mais velhos. Portanto, não há dúvida nenhuma que o calendário por si só é extremamente exigente.
Eu não tive a oportunidade, eu já disse, eu não tive a oportunidade de fazer pré-época com a equipa. Nós não tivemos a oportunidade de perceber os tempos de recuperação de cada um deles. Aqueles primeiros jogos, aquele primeiro mês, serviu um bocadinho para andar aqui a tentar perceber qual a resposta que a equipa daria numa sequência de 3 em 3 dias. Portanto, agora, o que é claro para mim, independentemente da idade, é que não é possível, se nós estivermos cansados, se nós estivermos fatigados, não conseguimos jogar com o ritmo, com a intensidade, com a dinâmica, com a pressão que eu pretendo e que nós trabalhamos todos os dias em termos de treino. Portanto, a lição é, para mim, mesclar um bocadinho os mais experientes com muita qualidade, os mais novos com muita vontade e muita energia, às vezes até energia a mais, e é daí, e manter a equipa num nível competitivo alto. Portanto, esse é o nosso grande desafio. É misturar uns e outros, permitir-lhes que eles recuperem, que não sejam forçados a jogar sobre uma fadiga grande, como nos aconteceu, por exemplo, no jogo com o São Paulo, naquela meia-final, em que depois não conseguimos dar resposta. Portanto, a responsabilidade ali é minha, porque eu, por não perceber essa incapacidade de resposta, acabei com 2 dias a menos de recuperação que eles, e isso nota-se claramente. Para jogar o nosso jogo, nós precisamos estar minimamente frescos e dinâmicos, para termos dinâmica, para pressionarmos, para criarmos situações de envolvimento, portanto, e é isso. É este plantel, este elenco tem jogadores de muita qualidade, com já acima dos 30, de muita qualidade, que às vezes não precisam de correr tanto como os outros, mas precisamos de equilibrar os que correm, os que têm energia para correr mais, e a qualidade dos mais velhos, e fazer uma equipa competitiva e ir gerindo as coisas de forma a eles poderem recuperar, para dar resposta. Por isso, no último jogo conversamos, ficou de forma Botafogo a pensar exatamente no jogo que era fundamental para nós, e hoje já jogou com a frescura dele e com a qualidade dele. Portanto, se estivesse fatigado era impossível. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro ao Renato, depois ao Vitor. Renato, até pegando esse finalzinho da resposta do Vitor Pereira, que você ficou fora da partida contra o Botafogo. Aqui no Brasil a gente está acostumado a armar o time, assim, pega os maiores nomes, né, os craques, e tenta colocar em campo, né? E o Vitor já deixou claro que ele quer jogadores bem fisicamente, que o Corinthians esteja bem fisicamente. Como é que é a aceitação do grupo quando vocês ouvem, se o Rony tiver melhor que o Renato, vai jogar o Rony. Se o Mantuan tiver melhor que o Roger, vai jogar o Mantuan e não o Roger. Como é que é a aceitação de um grupo de tantas estrelas ao ouvir isso? Eu acho que isso é normal, né? Você ter... quem está melhor vai jogar. E você tem que fazer de tudo para estar bem, para ter oportunidade de jogar. Então, você ganha a chance de jogar a partir do treinamento, a partir dos jogos que você já fez. Então, a gente tem conversado bastante, sempre olho a olho. Então, a gente está tentando achar a melhor maneira que a gente possa render ao máximo. E pelo calendário que nós temos, a quantidade de jogo, é humanamente impossível jogar todos. Então, vai chegar um momento que vão jogar outros jogadores, depois você vai poder voltar a jogar. O mais importante, como eu falei, dentro do campo até, é você ter um grupo muito forte. Não adianta você ter o time de 11 jogadores forte se você não tem um grupo com 22, 23, 24 jogadores. Então, o grupo está crescendo e isso acho que mostra o trabalho que está sendo feito do Mister. Vocês me desculpem, eu tinha esquecido de fazer para o Vitor, vou fazer agora. Vitor, aqui no Brasil a gente fala que a paciência do torcedor ela é muito grande, ela vai até o próximo jogo, até a próxima derrota. Você quer colocar... Vai a paciência e o contrato do treinador. Não, o contrato é mais longo. Até o próximo jogo. Mas você já deixou claro que você quer deixar todos bem fisicamente, e isso não vai acontecer em uma semana, em 2 semanas, em 10 dias. Isso demora meses. Como lidar com essa impaciência do torcedor, que você sabe que vai vir no dia que o bom futebol não estiver em campo, até você chegar ao ponto que você quer deixar esse time?
Pelo calendário, reparem, pelo calendário são os próprios jogos que nos vão dar essa condição. Não há hipótese nenhuma, porque o que é que acontece? Com quem é que nós vamos trabalhar amanhã? Amanhã, com estes que jogaram hoje, ou com estes que jogaram a maior parte do tempo, nós não vamos trabalhar, não? Nós temos que os recuperar até ao próximo jogo. Portanto, o que é que vamos fazer? Amanhã chamamos 5, 6 ou 7 da base, para se juntar àquele grupo que hoje não jogou, ou que não jogou muito tempo, e se nós formos, eu tenho isto para mim muito, muito claro. Eu tenho isto muito claro, e se fizer a pergunta ao Renato, o Renato de certeza absoluta que prefere fazer um jogo de alta qualidade e ser elogiado por toda a gente, pela dinâmica, por aquilo que imprimiu no jogo, pela qualidade que mostrou, que teve a oportunidade que teve de expressar o seu futebol, do que eu exigir que ele jogue a seguir e depois joga ao terceiro e no terceiro anda a passo dentro do campo. Portanto, se anda a passo dentro do campo é criticado. É criticado naturalmente. Mas porquê? Porque não tem capacidade de resposta. Não há. Não é por ter uma idade acima dos 30. Eu hoje vi o Du, por exemplo. O Du entrou no jogo hoje. E eu senti que o Du, como o obriguei a jogar 90 minutos contra o Botafogo, e falei com ele e disse: Du, vou-te sacrificar hoje 90 minutos. Hoje entrou. E não foi aquele Du, foi um Du que nos deu alguma coisa, mas não foi aquele Du com aquela frescura total. E o Du tem 20 e poucos. Portanto, o que eu quero dizer é que nós, para mantermos o nível, isso eu já percebi, eu normalmente tento aprender o mais depressa possível, né? Tento perceber o mais depressa possível com a informação que tenho. Eu já percebi que nós, para termos uma equipa competitiva, daqui a 3 dias, vamos ter que mudar muitos jogadores.